No episódio de hoje, a irrigação como um uso sustentável dos recursos hídricos no Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversa Agro. Desde já os convido a nos acompanharem nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Hoje só, novamente, eu e o Eduardo aqui para a gente falar de irrigação. Tudo bom, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre irrigação de um aspecto mais até prático, assim, né? De como que a gente precisa para poder pedir uma outorga, né? O que a gente ganha com essa outorga, para onde que a gente tem que recorrer, digamos assim, para poder garantir esse benefício para a produção rural. E eu acho que a primeira coisa é por que é um benefício, né? Tanto para a produção rural quanto até para a própria sociedade. Em regra, áreas irrigadas elas precisam de menos água por quilo de alimento produzido do que áreas que dependem exclusivamente das chuvas, né? E por quê? A planta tem um ciclo de respiração e transpiração próprio dela, e dentro desse ciclo, se ela fica muitos dias sem receber a água, ela tende a ter uma temperatura maior e ela acaba perdendo mais água ainda das suas próprias folhas. De modo que se você consegue irrigar ela dentro desses períodos que tem uma insolação maior, ela tem uma estabilidade maior de temperatura e acaba utilizando todo o nutriente que ela tem apenas para se desenvolver e gerar seu produto agrícola, né? Seja ele fruta ou cereal, enfim. Esse que é o caminho. Eu queria só fazer uma introdução aqui para a gente chegar nessa questão de irrigação, uma introdução só legislativa mesmo, porque muita gente não entende o porquê é necessário uma outorga, né? A gente tem que explicar que no Brasil o direito de propriedade ele é limitado à superfície, tem bens ali que são bens públicos, né? A água é um bem público, então ninguém é detentor de água no nosso país, ainda que ela esteja passando dentro da sua propriedade. Então, para que a gente use essa água de forma econômica ou para outras questões, precisa de uma concessão do Estado, né, aqui em Goiás, dada pela SEMAD, que é a chamada outorga. Como hoje a gente está falando de irrigação para fins de agricultura, a outorga ela é específica para essa finalidade e para que você possa de fato utilizar, você passa por dois procedimentos, que é a outorga para a captação de água, né, que você faz um procedimento junto à SEMAD para poder captar um volume específico de água, e um segundo processo que é a licença para a irrigação. E aí vai depender do seu modelo de irrigação. Aqui hoje em Goiás a gente pode citar dois aí que são mais utilizados ou mais buscados, usados, que é o pivô e a irrigação por gotejamento, né? Pode ser três, né, Roberto? Porque você pode precisar de uma outra licença também para fazer barragem, né? Sim. Aí a gente acrescenta uma atividade ali, né? Mas o básico sem barragem são os dois procedimentos. Então a gente tem o pivô, né? Que é a irrigação aérea, que a gente fala, que vai por cima do solo. E hoje em dia a tecnologia é muito alta, né? Desse tipo de processo. E a gente tem a por gotejamento, que ela é por baixo do solo, né? A gente faz linhas de uma espécie de um encanamento, né? A gente passa ali linhas por baixo do solo e esse encanamento vai liberar não só água quanto nutrientes também para a planta. Do ponto de vista da eficiência da água, né, a gente acha o gotejamento mais eficiente, Sim. Mas não quer dizer que o pivô não seja também. Os pivôs de hoje em dia eles são muito efetivos, né? Sofrem bem menos com a questão dos aumentos de temperatura do que foram no passado. Né? Tem uma questão de custo-benefício hoje em dia ainda, né? Tudo que a gente vai fazer dentro de uma propriedade rural, a gente tem aí o custo, e o custo do gotejamento ainda é um custo considerado ainda. Nem tanto, Roberta. Né? Esse ano, por conta do aumento do preço do aço, não estão tão distantes assim quanto já foram, sabe? Você tá fazendo agora, né? Pessoalmente, entrando aí na sua seara pessoal, você tá fazendo nesse momento um projeto de captação de água, né? Isso. Nesse ponto, especificamente, pós-pandemia, né? Com tudo que a gente viveu de demanda de produção mineral, enfim, ficaram praticamente todos fechados as siderúrgicas. A gente teve um aumento de custo muito grande dos pivôs por baixa de produto, né? Sim. Então a gente tem oferta e demanda, a metal serve para fazer pivô, mas também serve para fazer trator, carro e construção civil. Sim. Então a gente acaba tendo uma competição maior
do que a irrigação por gotejamento, que é mais plástico, biometano, outro tipo de tecnologia. E você falou aí que eu acho que é importante deixar bem claro que muitas pessoas têm uma visão equivocada de que o uso de irrigação ela acaba se utilizando de mais água do que o necessário. E na verdade não, na verdade é um uso comedido da água, é o uso necessário na medida certa da água, né? É a sustentabilidade dos recursos hídricos, né? Como a gente falou no início. A gente tem sensores, né, que vão precisar o momento de você ligar o aparelho. Até porque, gente, você irrigar também é um custo, tem um custo de energia, não é só captar água, você precisa ligar a bomba. E essa energia é muito grande, né? Então, se você, como produtor, não precisa ligar tanto assim o seu aparelho, naturalmente o teu custo de lavoura fica menor. Se o custo de lavoura ficando menor, você tem uma rentabilidade maior. Porque, no fundo, a gente procura produzir mais alimentos, mas também busca uma rentabilidade maior na sua atividade. Outra grande vantagem é você diminuir o risco climático da tua atividade. E aí também tem uma diferenciação para as duas formas de irrigação, né? Enquanto a irrigação por gotejamento ela vai prevenir o risco da seca, a irrigação por aspersão, né, a feita por pivô, ela pode eventualmente proteger ou ajudar a diminuir os danos de uma geada, porque ela aumenta a umidade da área durante o processo de geada e você consegue proteger um pouco a sua planta daquele evento danoso. Então, também tem esse outro aspecto. As duas tecnologias servem para situações diferentes, para riscos diferentes. Uma outra questão que é benéfica da irrigação também é você produzir quase que o ano todo, né? Então, exatamente. Então, a gente tem aí nos lugares que usam o pivô, o gotejamento, ou qualquer outro tipo de irrigação para a agricultura aí na sua melhor forma, produzindo 3 safras por ano, né? Então, assim, é aquela única área tentando ser produzida no máximo do seu limite de produtividade, que é o que a gente busca na agropecuária ou no agronegócio, né? E a gente está falando da agricultura, mas ela serve também para pecuária, sim. Mesmo para produção pra de hortaliça, para fruta, né? Então, por exemplo, a gente tem fazendas que produzem frutas hoje por 8, 9 meses no ano direto, né? Aqui em Goiás, a gente teve um episódio em algum momento aí que tinha um programa, né, do estado para levar irrigação para produtores de fruta, né, aqui do nosso estado, para aumentar um pouco a exportação de algumas frutas do nosso estado a partir da irrigação, né? Sim, eram pequenos produtores, né, que estavam vinculados. Uma outra coisa que é importante destacar nessa questão da irrigação que eu acho o produtor ele tem que avaliar, sempre é um risco para ele o risco climático, né? Sim. A partir do momento que ele começa a irrigar a atividade dele, ele diminui consideravelmente o risco climático. Ele fica, é óbvio, aberto ainda a outros tipos de intempéries, como ventania, incêndio, outras coisas que não estão nesse patamar do clima, mas ele diminui muito o risco. E com diminuição de risco, naturalmente, os preços dos alimentos também tendem a cair. E é interessante pensar o seguinte: a gente tem uma ideia de irrigação como se fosse aquele pequeno produtor de hortaliça, né? Que coloca o negócio lá e fica girando. E não é assim, sabe? A gente tem que observar o ciclo de chuvas, a capacidade de segurar, reter a água que o seu solo tem. Então, por exemplo, um solo mais arenoso, por óbvio, vai precisar de mais irrigação do que um solo argiloso. Então, tudo isso tem que ser equiparado. E nesse ponto entra o profissional, né? Digamos, o assessor técnico da irrigação que vai auxiliar o produtor a tomar esse tipo de decisão. E nesse ponto a gente tem que detalhar também que a concessão para o uso de água, ela não é eterna e ela também não é absoluta. Ela pode ser cessada a qualquer momento se as condições climáticas do lugar forem alteradas. E mesmo que não tenha alteração climática, salvo engano, eu acho que você pede autorização por 5 anos, né? Ela tem um prazo para iniciar e também tem um prazo de término para ser prorrogada, só que o que eu falo é o seguinte, é que ela pode ser interrompida de forma abrupta se aquele local pedir que assim seja, né? Então não é uma concessão absoluta. O que a gente fala para poder fazer, né? Antes de você procurar uma irrigação, procura uma empresa de planejamento hídrico para poder entender a forma como você vai captar água, se vai ser via rio, se vai ser via poço artesiano, para você entender o volume de água que você pode utilizar,
porque a partir dessa informação do volume de água que você pode utilizar, você vai poder escolher essas ecologias, que é outra questão. E muda o procedimento também, tá? O procedimento para outorga de rio é diferente do procedimento para poço, né? Sim, mas eu tô falando do aspecto, como eu falei, que cada uma das duas tecnologias servem para coisas diferentes. Sim. A do gotejamento gasta menos água do que a do por aspersão, ainda que ela não previna de geadas, esses outros problemas. Então, dependendo do volume hídrico, você talvez não consiga fazer por pivô de aspersão, mas você pode fazer uma irrigação por gotejamento. Antes de dar entrada em qualquer tipo de solicitação junto à SEMAD, pelo Web Outorga, é claro, né? Você tem que contratar a empresa para ver, inclusive, se aquela área está apta à captação necessária para o seu cultivo, né? Sim. Porque às vezes aquele local nem suporta a quantidade que você precisa, né? E o outro grande destaque que eu vejo que muito produtor pergunta é, mas e não tem corrupção no órgão do governo? Eles vão me oferecer dificuldade para me oferecer vantagem? Olha, a gente não sabe se isso acontecia no passado, mas eu sinto que hoje melhorou muito essa situação. Né? Hoje está muito mais transparente, inclusive, né? Hoje, aqui em Goiás, igual eu falei, é pelo SEMAD via sistema Web Outorga. Esse sistema, ele ainda não é tão simplificado para a gente olhar igual as licenças, por exemplo, eles não são tão abertos a quem não faz parte do processo, mas existe um processo lá, é um processo público, você sabe quantas outorgas estão disponíveis no estado, você pode questionar isso e assim, a gente vai ficar preocupado com corrupção no nosso país, a gente tem que ficar preocupado de ir na esquina. Infelizmente, é um mal institucionalizado no nosso país, né? Mas ele não, no caso aqui das propriedades rurais, ela não é um impeditivo para que você consiga, se você for da forma correta, né? A gente já tem mecanismos hoje de proteger, né? Se proteger desse tipo de assédio. Sim. Em Minas Gerais, eu acho que esses são os grandes desafios assim, da irrigação. Acho que o Brasil é um país que tem 7% da água doce do mundo. Essa água doce vai parar no mar se a gente não usar ela. Então, é uma forma da gente, inclusive, reaproveitar melhor os nossos sistemas hídricos que a gente tem no país. A gente vai manter a umidade, né, de certa forma, o ano inteiro no local, né? E a gente mantém a água mais perto da cidade, né? Porque normalmente os produtores precisam fazer barragens. E aí, com essas barragens, a gente tem água mais perto dos municípios. Então, assim, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista de produção, seja do ponto de vista até logístico, a irrigação ela auxilia muito a atividade agrícola e aumenta muito a produtividade. Então, numa safra de safrinha, né, de milho, por exemplo, que o produtor às vezes no ápice vai produzir 120, 140 sacas, ele eventualmente pode produzir 180 até 200 sacas de milho. Então, a gente além de produzir mais vezes no ano, produz mais também em cada produção. Eu acho que eu gostaria só de finalizar falando o seguinte, a irrigação, diferente do que muita gente pensa, não é uma ferramenta só para grandes produtores. Sim. Ela está aberta para pequenos produtores, para médios produtores e para grandes produtores. Inclusive, por ser uma fórmula sustentável, você pode tentar os recursos via Plano Safra, por exemplo, porque é uma forma de sustentabilidade da sua propriedade, né? Sim, tanto o Plano Safra quanto o Banco do Estado de Goiás. Sim, o Banco Fomento. O Banco Fomento também ajuda. E é interessante você falar sobre isso, porque pequenos produtores têm uma facilidade maior com a documentação do que produtores médios e grandes. São menos demandados de informações, né, do que outros tipos de produtor têm. Existem problemas com a irrigação? Claro, a gente sabe daquele problema que teve no Araguaia, né, daquele produtor desviando uma parte do rio lá sem ter outorga. O problema não é outorga, né? O problema é a ação ilegal, né? A atividade ilegal. Exatamente. Ali a gente tem um desvio de finalidade da atividade. Não é esse, não estamos tratando disso. A gente está tratando aqui daquela pessoa que fez de fato um estudo, se planejou e estabeleceu. Em qualquer atividade rural, o problema não é a atividade. O problema é a atividade feita de forma irregular, ilegal e danosa, né? Então, a atividade por si só não é equivocada, né? A irrigação é uma boa prática, mas se você não faz ela dentro de acordo com a legislação... Você acaba se perdendo, né? E prejudicando o meio ambiente, em última análise, né? Porque você não fez um estudo de impacto ambiental daquela água ali. Perfeito. Quero agradecer a todos que nos assistiram até aqui e deixar uma pergunta. Você acha que a irrigação pode te ajudar? Você tem alguma dúvida sobre como que a irrigação pode chegar na sua propriedade rural? Deixa aqui um comentário embaixo que a gente vai tentar ajudar vocês. Isso aí. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau.